Olá! Hoje a gente vai mergulhar na vida e no legado de uma das figuras mais incríveis da literatura brasileira. Uma artista cuja obra, olha, transcende o tempo. Cecília Meirelles. E, para começar, uma pergunta que talvez muita gente já tenha se feito. É bem provável que esse rosto seja familiar por causa da antiga nota de 100 cruzados novos. Mas o que fez de Cecília Meirelles uma figura tão monumental a ponto de ser imortalizada na nossa moeda? É isso que vamos descobrir juntos. Para entender a artista, a gente precisa primeiro conhecer a pessoa. E a história da Cecília começa de um jeito que acabou moldando toda a sua sensibilidade, com a solidão e o silêncio. A vida dela foi marcada desde o comecinho por perdas muito profundas. O pai faleceu antes mesmo de ela nascer, e com apenas 3 aninhos ela perdeu a mãe. Essa sucessão de ausências, sabe, deixou ela aos cuidados da avó, a Jacinta, em um ambiente que definiria toda a sua sensibilidade, o da reclusão. Mas o que poderia ter sido só uma fonte de dor, ela transformou em matéria-prima. Como a própria Cecília disse, essa infância deu a ela a solidão e o silêncio como presentes. Foi nesse universo interior, bem longe do barulho do mundo, que ela aprendeu a ouvir as vozes mais sutis da existência humana. E isso se tornaria a marca registrada da sua poesia. E foi desse silêncio todo que surgiu uma voz poética única, que encontrou seu espaço no cenário super agitado do modernismo brasileiro. Mas olha, sempre nos termos dela. Pensa só nisso, em 1919, com 18 anos, apenas 18 anos, ela publicou seu primeiro livro de poemas, Espectros. Numa época em que a literatura era dominada por homens mais velhos, essa estreia tão precoce já sinalizava a chegada de um talento absurdo, singular e muito poderoso. A poesia da Cecília, na verdade, não se encaixava perfeitamente nos moldes do modernismo da época. Ela desenvolveu um estilo mais ligado ao que a gente chama de neossimbolismo, que valorizava a música das palavras, sabe? E temas mais universais, atemporais, como a passagem do tempo e a fragilidade da vida. E essa tabela aqui ilustra essa diferença de um jeito brilhante. Enquanto os modernistas da primeira fase estavam naquela de romper com o passado, de afirmar uma identidade nacional, a Cecília, ela se voltava para dentro. Ela explorava a condição humana com uma linguagem lírica, introspectiva. Ela realmente trilhou o próprio caminho. E o auge dessa maturidade poética dela talvez seja o Romanceiro da Inconfidência. Nessa obra, que é monumental, ela não só reconta um episódio super importante da nossa história, mas ela faz isso com uma profundidade lírica e uma maestria que, nossa, a consagraram de uma vez por todas como uma das maiores vozes da nossa literatura. Mas olha, limitar a Cecília Meirelles à poesia seria ignorar a imensidão do impacto dela. Além dos versos, ela foi uma intelectual completa, cuja influência se espalhou por muitas, muitas áreas. A atuação dela foi incrivelmente diversa. Ela brilhou como professora, como jornalista, defendeu reformas pioneiras na educação e encantou gerações com seus livros infantis. E não para por aí. Ela se aventurou como teatróloga, pesquisou a fundo o nosso folclore e se destacou como uma tradutora excepcional, uma mente, assim, verdadeiramente inquieta e produtiva. O título da tese dela de 1929, O Espírito Vitorioso, é quase uma autobiografia, se a gente parar para pensar. Nele, ela defendia uma educação baseada na liberdade, na experimentação, refletindo o mesmo espírito inovador e resiliente que guiou a própria vida dela. A Cecília também foi uma cidadã do mundo. Ela viajou muito, lecionou nos Estados Unidos, percorreu a América Latina, a Europa e teve uma visita super marcante à Índia, onde recebeu o título de doutora honoris causa. Ela foi uma verdadeira embaixadora da cultura brasileira lá fora. A capacidade dela como tradutora era prodigiosa. Ela construiu pontes entre culturas, trazendo para o português obras de gigantes como Virginia Woolf, Federico Garcia Lorca e até do poeta indiano Rabindranath Tagore, que ela traduziu com a rara habilidade de quem o fez direto do bengali. Impressionante. Com uma vida e uma obra tão ricas, o reconhecimento foi inevitável, né? Consolidando o lugar dela não só na literatura, mas em toda a história cultural do Brasil. Cecília nos deixou em 1964, aos 63 anos, vítima de um câncer. Mas a sua morte não foi um fim. Na verdade, foi o começo da imortalização do seu legado. Apenas um ano depois da sua morte, em 1965, veio o reconhecimento definitivo.
Ela recebeu postumamente o Prêmio Machado de Assis, a maior honraria da Academia Brasileira de Letras, uma celebração ao impacto de toda a sua obra. Este gráfico aqui não mede a grandeza, mas sim a constância do reconhecimento. Desde o prêmio importante da Academia Brasileira de Letras, lá em 1938, passando pelo prestigioso Jabuti, em 64, até a consagração póstuma. A excelência dela foi uma presença celebrada ao longo de toda a sua carreira. E assim, a gente volta à nossa pergunta lá do início. Em 1989, o Brasil a homenageou da forma mais popular possível, colocando seu rosto na nota de 100 cruzados novos. Um reconhecimento definitivo das suas contribuições, que foram inestimáveis para a cultura do país. A trajetória da Cecília Meirelles nos deixa com uma reflexão muito poderosa. Ela transformou a perda e a solidão em uma obra universal, atemporal. E fica a pergunta no ar: como uma voz que nasceu do silêncio consegue ecoar para sempre?